A ideia do ser humano é: eu tenho que lucrar, eu preciso cada vez mais ter mais dinheiro, ter mais bens materiais, preciso acumular, né? Amontoar tesouro na terra. Justamente tudo aquilo que Jesus falou ao contrário. A gente sempre tenta fazer isso. E aquela frase ontem foi punk, viu? Eu te desafio a isso. Peça para Deus fé para você perder. Porque é muito fácil ter fé para você ganhar. Ah, Deus, eu tenho fé que eu vou ganhar. Fé a gente tem. Quem é que não quer ganhar? Mas e perder? Perder, quantos de nós querem? E o fato é que ser igreja era para ter assim, ó, antes do nome igreja era para ter assim: se ferrou. Porque é exatamente isso. Aqui a gente não ganha, aqui a gente perde. Mas a gente sempre fala que aqui o perder é diferente. A gente perde aquilo que para nós era importante, mas que não é importante. O ser humano, ele ousa falar que quando ele começa a caminhar com Cristo, ele deixou tudo para caminhar com Cristo. Aí eu te pergunto, qual foi esse tudo que você deixou? Aquela vida desgraçada que você tinha de sei lá o que você fazia nessa vida desgraçada, mas de certo alguma coisa boa não era, né? Quando a gente é loucão lá no... Eu nunca fui muito não, eu sempre fui da igreja, né, como dizem, mas eu já tive minhas escapulidas e fiz loucura também. Mas o fato é que todos nós tivemos uma vida desgraçada em algum momento, e a gente acha que a gente deixou tudo para caminhar com Jesus e que isso foi muito que a gente fez. Olha, Jesus, você precisa me abençoar, eu larguei tudo para estar contigo. Aí você pensa aí, o que foi realmente que você largou? Se foi uma perda ou se foi um ganho, o que você deixou de lado, o que você largou. A gente vai hoje, antes de eu começar, né, quero só dar um aviso. Sábado, dia 19, a gente vai fazer um outro mutirão aqui na igreja. Tem algumas coisas para fazer, dar uma limpeza, tirar umas madeiras que tem ali atrás, várias coisas. Eu quero fazer umas loucuras aqui nessas paredes. Vou orar a semana todinha para Deus mandar dinheiro, para a gente enlouquecer aqui, fazer altas paradas doidas, fazer as paradas das iluminação e tal. Vamos orar e Deus vai mandar recurso. Então, sábado, quem puder, claro, tem gente que trabalha, né? Óbvio, não vou falar para você, falte trabalho, venha para o mutirão, não. Quem puder, tiver o tempo livre, o dia livre, venha para cá, a gente vai estar aqui. É bom que a gente está mais tempo junto, comunhão. A gente compra uns recheados ali, que a gente é underground, hardcore. Compra uns recheados ali, uns tampicas, né? E aí a gente vai estar o tempo todinho aqui dando um grau. Massa? Quem é que vem? Lotou a igreja. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Fogo! Massa. João, capítulo 4, dos versículos 19 ao 24, a gente vai ler. João capítulo 4, dos versículos 19 ao 24. Quem achou diz amém. Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. Hoje eu tô irmão da Blair, né, mano? Caraca. É porque às vezes bate umas nostalgia aí, né? Todo mundo achou, né? Mas, vamos lá ler. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim,
A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha nos quebrar nessa noite. Amém. Gente, quinta-feira no nosso discipulado dos homens, né? Só os homens aí, as mulheres não sabem, é segredo. É segredo só dos homens? Não, gente. No nosso discipulado, quinta-feira, a gente falou um pouco do que eu vou falar hoje. No domingo passado, a gente falou que nesse ano, né, até a gente aprender, tipo assim, pode ser que seja a vida toda a gente vai falar a mesma coisa. Mas vai falar de novo, vamos falar de novo, porque não aprendeu, então vamos falar de novo, até aprender, né? Não é assim, né? Quando a gente precisa aprender uma coisa, tem que ficar repetindo. Então a gente vai tratar muito nesse ano e na nossa vida como igreja do tema da família. Amém? Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa sociedade, onde a sociedade, as ideologias puramente humanas têm tentado destruir aquilo que Deus criou como família, né? E o pior é que a gente não pode nem falar nada, que senão é o homofóbico, o fidoego, tudo, né? Claro que respeito tem todo o seu devido lugar, mas a gente meio que perdeu, a igreja perdeu a moral com o tema da família. Hoje, por quê? Porque o que a sociedade imagina da igreja? Nossa, aquele lugar onde as pessoas são todas certinhas, onde o esposo ama a esposa e tal. Aí sai na notícia, pastor assassina a esposa. E aí, como é que fica a nossa fita? Como é que fica o nosso filme? Queimado, né? Hoje em dia a gente vê muito que a própria igreja perdeu o respaldo que ela tinha. Eu estava até falando com os meninos ali no começo, que a igreja no início, na história do cristianismo, a igreja no início, que significa eclésia, assembleia, ajuntamento, pessoas que se reúnem, ela era totalmente influenciável. Toda a sociedade dependia da resposta da igreja para tomar qualquer decisão. Ei, vamos mudar aqui a lei trabalhística, vamos ver se a igreja aprova. Aprova, igreja? Aprova, massa, pronto. Hoje em dia a gente não tem moral mais para nada. A gente fala assim, em valor, não sei o que, da família. É contra não sei o que. Pronto, perdeu a moral, não tem mais moral de nada. A igreja não tem mais moral de nada. Então a gente precisa resgatar a essência. Agora é fato que muito do que se construiu socialmente em relação ao homem, em relação ao que é ser mulher, é totalmente contrário ao que o Evangelho ensina. E o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar para o homem como é ser um homem sem o viés ideológico social, porque a sociedade ela diz o que o homem tem que ser, ela diz o que a mulher tem que ser, mas a gente se baseia pelo Evangelho, a gente se baseia por aquilo que a palavra fala, amém? Então a gente acabou de ler um texto aqui que é muito conhecido e é inspirador. Primeiro porque Jesus ele quebra alguns paradigmas. Ele sendo judeu se encontra com uma mulher samaritana. E é a mesma coisa de um torce Fortaleza ou torce Ceará, não se bate. Eles não se batiam, é tanto que no início do texto que a gente não leu, Jesus pede água para a mulher e a mulher fala assim, como tu sendo judeu me pede água? E Jesus não estava ali, Jesus não estava nem aí para aquilo ali. A gente já aprende com Jesus a quebrar paradigmas, né? A gente aprende com Jesus a se meter aonde a gente não deve, que as pessoas dizem que não deve, para quê? Para a gente causar algum impacto. Então, nessa parte do texto que a gente leu, o diálogo era o seguinte, a mulher ela tinha uma dúvida, ela falou assim, Jesus, mas me diz uma coisa, onde que é o lugar da adoração? Porque nós que somos samaritanos, nós adoramos no monte.
É lá que nós adoramos. Mas os judeus adoram lá no templo em Jerusalém. Então me diz aí, tu que é judeu, onde é o lugar de adoração? E qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Mulher, vamos aqui imaginar Jesus falando aqui para nós. Mulher, nem lá nem cá. Não é nem ali e nem ali. Por que Jesus falou isso? Porque naquele momento Jesus estava tentando quebrar aquilo que a sociedade da época tinha colocado, que era aquela rivalidade, aquela coisa do samaritano não se batia com os judeus. Então o que Jesus falou? Olha, não é nem no monte e não é nem no templo em Jerusalém. Porque na verdade o que eu estou buscando são pessoas reais, verdadeiras, que possam adorar em espírito. E aqui a minha versão da Almeida século 21, ela não fala em espírito, mas fala no espírito, que ainda dá uma compreensão melhor para nós. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem no espírito, ou seja, que adorem nele. Não é em espírito ou em mim, vou ficar espiritual e vou adorar. Não, adorar nele. Que o adorem no espírito e em verdade. Com verdade. Então, para sintetizar tudo que Jesus está falando, me adorem enquanto vivem. Vocês precisam me adorar enquanto estão respirando. Enquanto você respira, você está vivo. É ou não é? O fator principal da vida é o cara respirar. Então Jesus estava falando assim: enquanto você respirar, me adorem em mim. Por que Jesus quis falar isso? Me adorem em mim. Porque isso traz uma profundidade ainda maior da relação da adoração. Porque a adoração, ela se trata do próprio Cristo. A adoração, ela não é a música. A adoração não são as nossas atividades eclesiásticas. A adoração é a minha entrega em Cristo, para Cristo. Então, quando nós não estamos em Cristo, é impossível nós sermos verdadeiros adoradores. É ou não é? Se eu não estou em Cristo, eu não sou nova criatura. Agora, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E se eu estou em Cristo, eu sou um verdadeiro adorador. Então, primeira coisa, não existe adoração sem Cristo. Cristo é o âmago da adoração, a centralidade, se trata dele. Agora, se Jesus quis falar para aquela mulher que a adoração não era em lugares, mas que era na vida enquanto existia, aí eu quero entrar naquilo que a gente vai falar. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, falar igual aqueles pregadores, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, ela se chamaria adoração familiar. E a gente vai ler agora Gênesis, abra aí Gênesis. Gênesis capítulo 2. A gente vai ler do versículo 7 em diante. Eu quero dar só um toque para as mulheres. Mulheres, preste muita atenção no que a gente vai falar hoje, porque vai ser muito direcionado para os homens, e vocês precisam estar bem atentas no que vai ser falado. Beleza? Gênesis 2, do 7 em diante. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, tomando 4 braços.
O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Giron. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que nela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui é o início da criação do homem. A gente percebe que o homem, o ser humano, ele tem algo mais especial do que todo o resto da criação, porque ele foi criado fora do tempo onde foi criado todas as coisas, né? Aqui no capítulo 1, ou é no início do 2, não me lembro, ele fala: e depois de ter criado todas as coisas lá, né, do capítulo 1, depois ele criou o homem, né, fora do tempo da criação. O homem foi criado fora do resto da criação, e portanto o homem, ele é mais importante do que qualquer coisa da criação. É mais importante que as árvores, é mais importante que os animais, é mais importante. Isso não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes, mas o ser humano, ele é mais importante do que o resto da criação, né? E eu queria pontuar 3 coisas aqui nesse texto. O primeiro ponto é a proteção. Isso aqui eu estou falando direcionado ao homem, o sexo masculino. O primeiro ponto que nós vamos falar é a proteção. O segundo ponto é a provisão. E o terceiro ponto é a adoração. No versículo 15, a gente percebe que nasce a primeira responsabilidade para o homem. O que acontece? Deus cria o jardim e coloca Adão ali e dá a primeira responsabilidade da vida de Adão. O que é que ele fala? Está no versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então a primeira responsabilidade do homem na existência foi cultivar e guardar o jardim. O que é cultivar para você? Alguém aqui me dá uma explicação assim bem rápida do que é cultivar? Alguém? Então é além do cuidar, né? Que é o que você faz depois que você cuida, né? É manter.
É exatamente isso. É o que você faz enquanto cuida. Então percebe que a primeira responsabilidade do homem era cultivar e cuidar. Aquilo que você faz enquanto cuida. Primeira responsabilidade de Adão era isso. Segundo ponto, que está no versículo 18. Fiquem atentos, por favor, tudo que a gente está falando, porque é massa. Versículo 18 fala assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então Deus percebeu que o homem precisava de alguém, que não era bom que ele estivesse só. Mas o mais interessante é que Deus fala isso e depois meio que morre o assunto, tipo assim, vamos fazer uma mulher, né? Vamos. Aí vem, vai fazer outra coisa aqui e esquece o assunto. Isso a gente vai compreender por quê? Porque o versículo 19 surge a primeira missão do homem. A primeira responsabilidade do homem era cultivar e cuidar do jardim. No versículo 18, Deus tem a ideia de que o homem precisa de uma mulher, de uma pessoa que seja adequada, né? E no versículo 19 fala o seguinte: e o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. Então Deus pensa na ideia de criar uma mulher para o homem, não cria ali no momento, e logo em seguida dá a primeira missão para o homem, que era o quê? O primeiro trabalho. O que Adão fazia? Ele cultivava, cuidava do jardim, e ele passou agora a ter o primeiro trabalho realmente que requeria ali mais esforço, que era o quê? Ele teve que criar o nome, dar nome a todos os seres vivos. Então o que a gente entende como trabalho? Trabalho é provisão. É ou não é? Se Adão teve como primeira responsabilidade cultivar e cuidar, isso quer dizer que ele tinha a responsabilidade de proteger algo. Porque ali era o jardim do Éden, vocês sabem que ali era o paraíso. Se aqueles dois cabras safados ali, Adão e Eva, não tivessem cagado pau, velho, ali era o paraíso, velho. Eu acho que eles não tinham noção do lugar que eles estavam. Eles não tinham noção. Então, você percebe, Deus pensa: não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma mulher que seja adequada para ele. E depois ele dá a primeira missão: trabalho, provisão. Por que Deus pensou antes em criar uma mulher para o homem e depois ele disse que daria uma missão? Porque, vamos entender aquilo que Paulo fala em Efésios, sobre a igreja, a analogia que ele faz da igreja com o relacionamento conjugal. Ele fala o seguinte: esposo, você que é esposo, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E depois ele fala para a mulher, em relação à mulher: e mulher, você seja submissa em tudo ao seu marido. Então, quando Deus pensou em dar uma missão para Adão, e antes ele tinha falado que não era bom que o homem estivesse só, ele já estava pensando na ligação daquilo que Paulo estava falando em Efésios. É ou não é? O que ele pensou? O homem vai ter uma missão e a mulher vai ser auxiliadora adequada. Ela vai precisar estar auxiliando a missão, submissão, auxílio de missão. Entenda uma coisa, homem, você que é homem, e que talvez você foi doutrinado pela sociedade: a sua mulher não é sua propriedade exclusiva, no sentido de que ela é submissa, ela faz tudo aquilo que você manda. Não é nada disso. Não é nada disso que a palavra fala. Submissão é auxílio de missão. O homem tem uma missão, a mulher auxilia. E o mais interessante sobre a submissão, sabe o que é? Que quem é submisso tem mais honra do que a pessoa que está
recebendo a submissão. A mulher, ela é muito mais honrada por ser submissa do que o homem. Por quê? Porque o homem tem uma missão e ele precisa da ajuda de alguém. Aí chega a mulher assim, ó: ei, bebê, se não for por mim aqui, ó, você não faz. Você precisa de mim. E de fato o homem precisa da mulher. Não adianta, sou bichão, meu irmão. Todo homem precisa da mulher. E como precisa? Quem é casado aqui sabe. Vocês já, né? Já fica de olho aí. Olha, mano, não tem como não. A gente sem Deus e sem a mulher, homem, a gente não é nada, velho. De verdade. A gente precisa colocar a mulher no devido lugar dela. A submissão é honra muito maior do que a pessoa que está recebendo a submissão, porque traz um senso de importância e responsabilidade. É ou não é? Então vamos continuar aqui, né? Que eu falo muito. Quarto ponto, na verdade, que é o versículo 21 ao 23. A gente vai ler. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tornou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Deus então cria aquela ideia que ele teve antes de dar uma missão para o homem. Ele cria a mulher. A mulher foi feita do homem. E o mais interessante aqui, ó, o homem que deu o nome de mulher. Tipo assim, Deus criou ali a mulher e não tinha nome, aquilo era um ser vivo. E Adão pensou assim: vai se chamar mulher, ó. Em outra versão aqui fala assim: vai se chamar fêmea, porque eu sou macho, então aí vai se chamar fêmea. Adão que deu o nome. Então você vê que a missão da família, ela está começando a acontecer, né? O homem estava só, agora ele já não está mais só, ele tem uma mulher. Aí no versículo 24 fala assim, ó: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. A gente falou sobre proteção. O homem foi colocado no jardim para cultivar e cuidar, proteger. Depois a gente falou sobre provisão, porque Deus deu uma missão para o homem, um trabalho, né, dele colocar o nome nos seres vivos. E agora a gente vai falar sobre adoração, que é a mensagem central de tudo que a gente quer falar aqui. Adoração. Portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à mulher, e eles serão uma só carne. Existe uma grande responsabilidade para o homem: deixar pai e mãe e se unir à mulher e se tornarem uma só carne. O tema de casamento é complicado, porque eu vejo que o principal problema de qualquer relacionamento, não só casamento, mas relacionamento de amizade, relacionamento, sei lá, namoro, qualquer coisa, o principal problema de qualquer relacionamento é o ego. Vontade de viver a sua própria vontade única. Um último detalhe sobre o jardim. Mais na frente a gente sabe a história, o que aconteceu. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e comeram da árvore que não lhes devia. Porém, o primeiro pecado no mundo existente foi de Adão. E qual foi o pecado? Omissão. E aí agora pensa aí você, homem. Por causa da omissão de um homem, hoje a gente vive o que vive. Por causa da omissão de um homem,
a gente vive toda a desgraça que poderia ser pior se não é a graça de Deus, tudo por causa da omissão do homem. Aí eu te falo uma coisa, observe tudo o que pode ocasionar através da omissão, da minha omissão, da sua omissão, da sua omissão, da sua omissão. Mudou, modificou todo o plano. Eles tinham um paraíso, ele tinha a responsabilidade de cultivar e de cuidar, ele tinha autoridade sobre a mulher, para poder falar assim, não, peraí, não vamos comer não, aqui não pode não. Ele falhou na primeira responsabilidade dele, Adão, porque a primeira responsabilidade dele era cultivar e cuidar, ele não cuidou. Não cuidou porque eles comeram do fruto. Então, estragou todo o processo. Então, por causa da omissão, viu, homens? Por causa da omissão do homem, muita coisa de ruim aconteceu. Modificou todo o plano da humanidade. Mas nós vamos falar de adoração. O homem deixa a sua casa e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Quando a gente fala de casamento, é muito complicado, por quê? Porque todo casamento tem problema. E se não tivesse problema, estava errado. Tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque é a união de dois seres humanos. Né? É a união de dois seres humanos, que são seres complicados. O ser humano é complicado pra caramba, velho. Aí imagina aí, tu une um cara complicadíssimo com uma mulher complicadíssima. Aí o negócio pega, velho. Mas o Evangelho e toda a palavra, ela nos ensina da melhor maneira como solucionar esses problemas, que são gigantescos porque nós causamos, permitimos que eles ficassem gigantescos. Porque imagina aí, se no nosso casamento a gente exercita o fruto do Espírito, muita coisa já muda. Paciência, domínio próprio. Domínio próprio, então, meu Deus. Domínio próprio é a chave para a vida, gente. Domínio próprio é a chave para a vida. Se você tem domínio próprio, você consegue viver, você consegue ter relacionamentos, você consegue ter um casamento massa. Não perfeito, mas massa. Domínio próprio. Agora, por que do nada as pessoas chegam e falam assim, meu casamento está uma merda? Eu vou te falar a raiz da merda que está o seu casamento. Existe problema na sua adoração a Jesus. A centralidade da adoração é Cristo. E os verdadeiros adoradores adoram ao Pai nele e em verdade. Então quando o cara chega e fala assim, meu irmão, meu casamento está uma merda, só brigo. Simples. Simples. Volta para a origem, volta para o princípio de tudo. Como está a sua adoração a Jesus? Como é que está a sua conexão com Jesus? Porque é muito fácil. Meu casamento está uma merda, vou ter uma noite de amor. No outro dia, irmão, só piora. Não resolveu nada, porque você foi procurar resolver na fonte errada. A fonte de resolver o problema do casamento é analisar a adoração a Jesus. Quando o homem fala assim, mas minha mulher quer nada com Deus, quer nada, eu que todo espiritual e minha esposa quer nada, velho, não sei mais o que fazer, vou trocar de mulher, arrumar uma mulher mais espiritual. O problema está em você. Sabe por quê? Porque no casamento, você, homem, é o sacerdote, e a mulher precisa ver Cristo em você. Nós, homens, nós precisamos ser Cristo para nossas esposas. Elas precisam de verdade olhar para nós e encontrar Jesus. Agora, quando ela não encontra, o problema está onde? Na nossa adoração.
Sabe por quê? Porque nós não casamos para fazer uma pessoa feliz. Nós casamos porque nós adoramos a Jesus. Esse é o princípio. Então os verdadeiros adoradores estão prontos para casar. Os verdadeiros adoradores não estão prontos para casar. O princípio para você tentar casar, vocês vão casar. Entenda, você homem, você é um adorador. Se você for um adorador, você está pronto para casar. Mas sabe por que os casamentos não dão certo? Porque a gente analisa assim, vamos casar, vamos olhar aqui uma coisa. Ele é bem de vida? Vixe, bom, vai dar certo. Tem casa própria? Tem, vixe, vai dar certo. Tem carro, vai dar certo. A gente analisa aquilo que é superficial. Superficial. Você não tem que estar pronto para casar quando você está bem estabilizado. Só vou casar quando eu estiver rico. Irmão, você vai casar com dinheiro. Sinto muito te dizer, mas o seu casamento não é com uma esposa que Jesus planejou para você. Você está casando com dinheiro. Aí entra até aquela frase que eu coloquei no grupo, né, do Ari. Se você casa só quando está pronto financeiramente, quando você estiver mal, é divórcio, filho. Por quê? Porque você casou por causa de... estava bem financeiramente. Então quando você não tiver, você vai se divorciar. É ou não é? É assim que funciona. E sobre o divórcio, a gente segue dizendo: Deus odeia o divórcio. Se você que é casado, está com um casamento desgraçado, ajuste a sua adoração a Jesus. O problema não está na pessoa, viu? O problema não está nela, o problema não está nele, o problema está entre o canal. Tem alguma coisa aí, tem problema na adoração. Porque quando nós adoramos a Jesus no Espírito, nele e em verdade, quando nós somos verdadeiros adoradores, cara, modifica toda a nossa vida. Você já viu aquelas pessoas que tem problema com todo mundo? Não gosta do ciclano, não consegue fazer amizade porque não gosta daquele tipo, daquela pessoa. Tem gente que é assim, velho. Você olha assim, é amarga, uma pessoa amarga, não consegue se relacionar. Quem conhece gente assim? Eu conheço trilhões, velho. Trilhões. Primeiro, tem problema na adoração a Jesus. Segundo, quer encontrar algo de benefício próprio na outra pessoa. Todos os relacionamentos, entendam, não é sobre ganhar algo, não é sobre ser beneficiado. A gente vai morrer falando isso. Morrer. Você não casa para ser beneficiado. Não casa. Eu estou precisando casar, estou precisando amar, estou precisando ser feliz. Começou errado. Já começou errado, velho. Porque você vai entrar numa parada achando que está comprando algo. Vou comprar ali um casamento ali na loja. Que eu estou tão mal esses dias, eu vou ali na loja e vou comprar um casamento e pronto, meus problemas vão se resolver, a minha tristeza vai embora, porque agora eu vou ter alguém que vai me amar. Olha o pensamento. Vai ter alguém que vai me amar. Não é assim não. Se todos te odiarem, e aí? O mais importante da nossa vida é aquilo que nós entregamos, não aquilo que nós recebemos. O que nós recebemos é brinde, é além da graça. É quase uma heresia, né? Mas entenderam, né? Por quê? Porque a gente não merece nada. O mal do ser humano é achar que é merecedor de alguma coisa. Aí porque a gente acha que é merecedor de alguma coisa, a gente faz essas merdas. Entra no casamento porque, nossa, velho, eu preciso ser feliz, sou uma pessoa tão boa, preciso ser amado. Cara, há problema, existe problema na nossa adoração a Jesus. Principalmente aos homens, eu falo isso. Sabe por quê? Porque ao homem foi entregue a responsabilidade de amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja. Por isso que eu falo, existe problema na nossa adoração a Jesus.
Por quê? Porque eu não vejo. Eu vou passar a vida toda falando isso aqui, tu vai ficar com raiva de mim. Eu tô nem aí se ficar com raiva de mim. Mas eu vou ficar a vida toda falando, sabe por quê? Porque eu não vejo homem amando esposa assim como Jesus ama a igreja. Cara, infelizmente. E esse é o primeiro pensamento que o homem deve ter quando ele acorda. Eu preciso amar a minha esposa assim como Cristo ama a igreja. E não, nossa, tomara que tenha um pãozinho bem quentinho da minha submissa, que a minha submissa fez para mim. Cara, é sobre aquilo que nós podemos entregar, é sobre aquilo que nós podemos renunciar. O que foi que a gente cantou aqui? Eu vou me esvaziar para você tudo em mim ganhar. Será que de verdade essa música, tudo que a gente cantou aqui é real para nós? A gente quer mesmo que Cristo tome tudo em nós? Será? Porque esse é o entendimento. Casamento é adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai nele, no Espírito e em verdade. E quando os verdadeiros adoradores praticam aquilo que eles nasceram para fazer, velho, vamos tentar, só para a gente ver uma loucura que vai acontecer nesse mundo. Imagina se todos os homens amassem as esposas assim como Cristo ama a igreja. Velho, os noticiários seriam outros. A gente não ia ouvir mais falar de mulheres que são assassinadas pelos seus maridos, pelos seus namorados. A gente não ia mais ouvir falar dessas desgraças, velho. Quantos de vocês já viu no noticiário? Homem se mata, homem entrega a sua vida por amor à sua esposa. Eu nunca vi. Cidade Alerta, nunca vi mesmo. Agora todo dia eu vejo marido esfaqueia mulher esfaqueada, 400 facadas pelo esposo. Mas isso é para quem não conhece Jesus. Velho, existem milhares de relatos. É pastor que mata a esposa, é o cara do louvor que mata a esposa, que no final do culto vai ensaiar na casa da irmã do louvor. Entendeu? Onde que está o problema? Onde é que está o problema? O nosso problema é aqui, ó, adoração. Porque cantar, menino, nego sabe, até umas horas. Levantar a mão para cima, muito. Mas na adoração da vida, na prática da vida, a adoração não flui. A adoração não flui. E aí a família é uma desgraça. Porque o princípio da nossa vida é a adoração. É a adoração. Se você tem um problema com alguém, problema de relacionamento, mágoa, seja lá o que for, se ajeite na sua adoração. Porque quando você estiver alinhado, velho, sinceramente, gente que ama Jesus, velho, não tem tempo para ficar, eu tenho raivinha daquele irmão, não gosto. Pelo amor de Deus, velho. Não tá até falando palavrão, aquele gigante. Não tem tempo, velho. Não passa na mentalidade. Ai, não gosta daquele irmão, não sei o quê. Todo papagaiado, todo... Irmão, quem ama Jesus, pensa como Jesus. Pensa lá, ó, velho. Tudo que tá aqui, nesse plano, é igual. É igual. Então o maior problema da nossa vida é a adoração. A adoração pode ser a solução da nossa vida, como pode ser o problema. Se aquilo que a gente canta não é real na vida, é melhor que não cante. É ou não é? Se você quer casar para ser feliz, não se case, irmão. Não se case, que eu vou te falar. Você vai fazer uma pessoa muito infeliz. Você pode até matar outra pessoa,
emocionalmente, sentimentos. Não se case. A galera fala, divórcio começa no namoro, né? É verdade isso. Por quê? Porque você já entra querendo ser feliz. Você já entra querendo ser feliz. Mas quando a nossa adoração a Jesus, ela tá, sincronizada, é todo dia, velho. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai nele todos os dias, velho. Não tem mais tempo da gente querer fazer culto para animar a vida espiritual de ninguém. Não existe mais isso, velho. Não existe. O que Jesus estava querendo falar para aquela mulher era o seguinte: olha, o templo sou eu. Se aquelas pessoas adoravam no templo, o templo agora sou eu. Então vocês devem adorar em mim. O que ele estava dizendo? Vai, não importa mais o templo. Então isso aqui que a gente está fazendo só serve para quê? Essa reunião aqui serve para quê? Para a gente vir cantar uma musiquinha, ficar com o egozinho naquela, estou bem com Deus. Ouvir um filho da mãe falando até umas horas aí na frente. Depois eu vou embora cheio, porque eu vim e suguei daquilo que outras pessoas bebem, né? Porque de certa maneira vocês estão sugando, não falo tudo, mas eu estou falando assim, uma explicação. Vocês estão sugando daquilo que eu bebo de Jesus. Mas eu quero ver é amanhã, quando não existe isso aqui está fechado amanhã. Eu quero ver amanhã. Como que é? Como que funciona? A gente vai falar aqui sempre: o homem precisa ser homem, o homem precisa ser macho, e ser macho não é ser mandão. Isso aí é o que a sociedade colocou, isso aí é herança social. Ser macho é amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos desconectados da adoração de uma maneira tão grande que o que está em primeiro lugar na nossa vida é a herança social, é aquilo que é ideológico. Porque, por exemplo, quando uma mulher escuta assim, ó, mulher, seja submissa em tudo ao seu marido, a primeira coisa que ela faz, muitas delas, é deixar que a sua herança social fale, né? Machismo. Gente, a gente é cristão ou é ideológico? O que que pesa na balança da nossa vida? É o nosso ser cristão ou é a nossa ideologia? Política, o que a gente acredita de política? Véi, nesse tempo de política aí, meu irmão, o que teve de crente que mudou de religião, não dá para contar nos dedos. Que teve de crente que mudou o foco de adoração, meu irmão. Teve candidato a presidente aí que virou Jesus. Véi, pesado. Sabe por quê? Porque a nossa adoração é falha. E quando a nossa adoração é falha, tudo que a gente escuta ao nosso redor, a gente primeiro analisa de maneira social, ideológica. Depois a gente analisa de forma bíblica. E esse é um problema. Esse é um problema. Esse é um grande problema, gente. A mulher, ela não pode achar que é machismo quando a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao homem. Quando ela pensa em primeiro lugar que aquilo é machismo, ela comprovou que ela é mais ideológica do que cristã. Ela ama mais o feminismo, a ideologia feminista, sei lá o que é, do que o próprio evangelho. Até porque é lindo o que Paulo quis dizer ali para a mulher: mulher, você é tão importante que se não tiver o seu auxílio, o homem não é capaz de completar a sua missão. Olha que honra, velho. A mulher, né? Deus me livre ser submissa.
Tu é doido, né? Não tem um homem nessa terra que mande em mim. Não entendeu nada, velho. Não entendeu nada do que a palavra está falando. E acaba que é isso que a gente vê. É isso que a gente enxerga. Ser macho de verdade, amar a esposa como Cristo amou a igreja, é lavar louça, sim. É ajudar nas atividades domésticas. Agora, quando você fala que isso é responsabilidade da mulher, pronto, está comprovado. Existe falha e grotesca na sua adoração a Jesus. Por quê? Porque a sua herança social está pesando muito mais, está falando mais alto do que os princípios do Evangelho. Em toda essa questão que a gente está vivendo social, as igrejas estão falando muito sobre ser macho. Aí os homens ficam tudo doidos, tem que ser macho, né? Aqueles homens, velho, não é nada daquilo que eles estão pensando, nada daquilo, nada daquilo. Porque para a sociedade, o cara que é homem de verdade, ele bate mulher, chega um cara, desafia ele dá na cara, joga no chão, e isso é ser macho para a sociedade. Mas para a Bíblia, ser macho é outra parada. Ser macho é outra parada. Assim como ser mulher é outra parada. Então existe problema na nossa adoração a Jesus. Quando a gente resolver os nossos problemas de adoração a Jesus, a gente vai aprender a ser homem de verdade, a gente vai aprender a ser mulher de verdade, a gente vai aprender a ser um bom filho, um bom pai, um bom cidadão, um bom ser humano. O problema está aí. A gente descobriu a fonte. Entendeu? Quando tiver brigado com a esposa, não adianta chegar, oh meu amor, vamos deitar e tal, vamos transar, vamos. Não. Vai primeiro para o lugar onde você está falhando. Porque quando você resolver lá, velho, sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos com a nossa adoração em Jesus, nós exercitamos o fruto do Espírito, né? É ou não é? Então quando a mulher, que a gente, pra nós, é chata, e chega e fica, quando a gente não está em Jesus, a gente já, responde da mesma forma. Mas quando a gente está em Jesus, a gente exerce paciência, domínio próprio. Entendeu? Então a partir daí, as coisas mudam. Quando dois querem brigar, tem briga. Mas quando só um quer brigar, só um briga, velho. Entendeu? Na maioria das vezes vai ser a mulher que vai querer brigar. É uma mulher, seja sincero aqui, na moral. É, irmão. Então, o que isso quer dizer? Que o homem tem que fugir da briga. Se a mulher chegar querendo brigar, você como sacerdote do lugar, você precisa estar com a sua adoração em Jesus afiada, para você poder exercitar o seu domínio próprio. E falar, quer brigar? Não vou brigar não, irmão. Oh, Jesus lindo. Já era, filho. Entendeu? É isso. Existe problema na nossa adoração. A gente precisa consertar a nossa adoração. Porque senão não adianta vir para cá e cantar música. Não adianta. Esse microfone aqui está com problema de adoração. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Quando a gente ama Jesus, quando a nossa adoração em Jesus está afiada, velho, flui. E o cara ser um homem de verdade é ser responsável, é cumprir com a palavra, é falar, eu vou estar lá, tal hora eu vou estar lá, eu vou pagar uma conta, eu vou te dar um presente, entendeu? Quando a gente fala alguma coisa, a gente falou e aquilo não volta mais, está solto no ar, invadiu os ouvidos e a pessoa acreditou em você. Homem, seja homem de verdade.
organize, ajuste a sua adoração a Jesus. Seja responsável. Seja responsável. Na vida da igreja nós precisamos de homens de verdade. Homens de verdade. Que vai causar um impacto social, entendeu? Homens de verdade causarão um impacto social. Agora, quando o homem é omisso, vocês viram Adão, velho. Primeiro pecado do mundo, omissão do homem. Isso é tão real, velho. Isso é tão real que quando nós, homens aqui, ó, estou falando mais de Adão e do pecado dele lá não. Estou falando de nós, homens. Quando nós nos omitimos, sempre dá merda as coisas. É ou não é? O homem não pode se omitir. Tem que lembrar sempre de Adão. Velho, Adão se omitiu e deu merda. Então eu não posso me omitir. Não posso. Esse é o sentido. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai. O Senhor nos exorta. O Senhor nos ensina, nos mostra, Pai, tudo aquilo que é da Tua verdade, é dos Teus ensinamentos, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor não permita, Pai, que nós sejamos tomados, Deus, pelas ideologias humanas, Pai, mas que nós estejamos centrados, Pai, na Tua palavra, naquilo que é totalmente do Teu Evangelho, Pai. Porque a Tua palavra diz, Pai, que nós temos que ter a Tua mentalidade, Pai, que nós precisamos nos parecer contigo, Jesus. E nós só conseguiremos se nós ajustarmos a nossa adoração a Ti, Jesus. Que é a adoração que guia a nossa vida. Que guia a nossa vida. Que a nossa adoração a Ti, Jesus, esteja tão ajustada, Pai, que nós podemos transformar lugares simplesmente com a nossa presença. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado, Pai. Que se existe guerra, que se existe intrigas, que seja transformado pelo simples fato, Pai, que a nossa adoração a Ti está ajustada, Pai. Que dentro do nosso lar, Pai, possa existir paz, possa existir alegria, amor verdadeiro, porque o princípio vai estar ajustado. É por isso, Pai, é por isso que nós existimos, Deus, para Te adorar, Pai. Nós fomos criados com um único propósito, de Te adorar, Jesus. E isso não é momentos, isso não se trata de dias, se trata de toda uma vida de adoração a Ti, Jesus. Em todos os lugares que nós andamos, Pai, em todos os nossos relacionamentos, em tudo, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.